Muito boa noite a todas aqui presentes, né? Boa noite também para as que vão ver, as pessoas que vão nos ver depois. Hoje a gente está bem feliz, temos uma convidada especial, a Mônica, né? Que está falando lá de São Pedro da Aldeia, né, Mônica? Da Isso. Abrap Lagos, ela que está representando-nos hoje, né, em comemoração ao Dia do Psicólogo, que é dia 27. Então, Mônica, agora você está com a palavra e a condução toda é sua, tá bom? Obrigada, viu? Muito obrigada, de coração. Eu que sou grata por poder estar aqui novamente aí com vocês, né? A gente já se encontrou no congresso, já tem tempo, a gente estava aqui batendo esse papo. Então, assim, é sempre uma alegria muito grande. Eu costumo dizer que todos os trabalhos que a gente realiza pelas ABRAPs, com as ABRAPs, são diferentes. Eu não sei para vocês, mas para mim é assim, é um processo muito emocionante, porque ele toca muito dentro de nós, né? Dentro da nossa alma, e a gente sente essa vibração. Então, assim, para mim, eu sou muito grata por poder estar aqui com vocês, por essa energia maravilhosa. E o que eu pedi à Edna foi autorização para não passar slides, porque eu considero que a gente está numa roda. Eu falo isso lá em Joana, eu falo isso no curso. Olha, isso aqui é uma grande roda, apesar dos quadradinhos. E se você não pode estar nesse dia, né? A gente diz lá no curso, seu lugar continua guardado aqui na roda. Então, eu quero sentir que a gente está nesse espaço e que esse espaço vai ser aproveitado para que a gente faça uma troca. A Denilson estava falando, eu também sou aprendiz de palestrante. Então, é um momento da gente fazer troca e poder se descobrir um pouquinho mais, tá? Eu sou presidente, né? Eu estou presidente da Abrap Lagos, que é a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas da região dos Lagos, que fica no estado do Rio de Janeiro. Nossa sede está situada em São Pedro da Aldeia, uma cidadezinha do interior. Quase não se ouve falar nela, porque todo mundo só escuta mais falar em Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios, essas são as famosinhas daqui, e nós estamos na mais tímida, mas é a que eu mais amo. Então, a nossa Abrap Lagos é a caçula, nós temos 2 aninhos, acabamos de fazer 2 anos. A gente começou no meio da pandemia, então, assim, foi desafiador, porque quando a gente tinha iniciado a sede, né, a gente começou a trabalhar no virtual. A gente só tinha a sede parada e ficou quase que 2 anos parada, e a gente trabalhou no virtual. Agora sim, é que a gente não está mais no virtual, só no presencial. A gente... Acho que tem alguém com Já alto fechei. Eu acho que é da Cristina. Nós estamos comemorando essa semana, no sábado, dia 27, até as psicólogas voluntárias da Abrap, a gente vai ter um almoço comemorativo. Nós vamos comemorar o Dia do Psicólogo. E eu até costumo dizer quanto que isso ficou, né, bem mais exaltado, bem mais aparecendo muito mais a nossa profissão agora com a pandemia. Quanto que as pessoas, né, esse trabalho de casa, eu digo assim, gente, esse trabalho de casa já estava há muito tempo para ser feito. Mas aí a pandemia, né, convidou assim, ó, não tem mais para onde fugir, tem que, né, entrar dentro de si e se conhecer mais. Então, essa semana, em comemoração, a Edna trouxe aí um título até um pouco desafiador, e ele fala um pouquinho sobre esse conceito, né? O título é Contribuições da Psicologia em Interlocução com a Espiritualidade. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre de que forma a psicologia ela acaba se encontrando com a espiritualidade, de que forma a gente consegue enxergar esse processo, essa união.
eu deixei assim que vocês, se quiserem fazer comentários ao longo do projeto aí das informações, podem falar. Eu não vou conseguir ficar acompanhando o que está escrito, porque eu estou no celular, mas a Edna vai acompanhar, pode me interromper, pode falar, Mônica, ó, estão falando isso, não tem problema, pode falar, para a gente ir trocando. E no final, se quiserem também fazer mais algum comentário, a gente vai falando. Eu quero começar lembrando, né, sobre a importância do espírito simples e ignorante criado por Deus e sem ter conhecimento, e que esse espírito aí ele vai se melhorando, né? Ele passa de uma ordem, né, inferior para uma superior com o passar do ano. E é bom a gente lembrar como acontece quando a gente entra no jardim de infância. Eu não sei se vocês já perceberam, mas, por exemplo, eu lembro, eu era muito nova, quando um amigo meu, eu descobri que ele não sabia cortar com a tesoura, a Denilson, que é da área educacional, né? Então, ele não sabia cortar com tesoura. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, gente, não cortar com a tesoura. Mas aí uma pessoa me contou que ele tinha pulado a fase do jardim de infância. Ele tinha ido direto para a primeira série, então ele não tinha tido as práticas necessárias para aquela atuação. Parece uma coisa assim surreal, mas acontece, né? E aí que você vê assim a importância das fases. Aí que você vê que realmente nós, enquanto seres humanos, nós passamos por essas fases, nós temos as nossas provas e a gente vai avançando nas fases. Hoje, o que a gente passa, né, em relação a algumas situações, elas já não mexem tanto com a gente como antigamente, que você se magoava talvez mais. Então, é natural das nossas fases, né, do passar dos anos, a gente conseguir entender que o homem ele evolui ou ele vai ficar estacionário, mas ele não regride. A gente não tem essa condição de regressão. Tanto é que acontece da gente perceber que nós não somos as mesmas pessoas de 5 anos atrás. Depois da pandemia, então, né, vamos combinar. Muita coisa e muitas pessoas tiveram, né, acabaram passando por essa mudança. Então, assim, o conhecimento adquirido, a gente não perde. Ou seja, a evolução é uma lei da natureza. Todos os seres criados por Deus, eles estão submetidos a essa lei. E até os sofrimentos que a gente vê nos animais, aquilo também não é em vão, faz parte do processo de evolução desse ser. Às vezes a gente até se questiona em algumas coisas, mas faz parte daquele processo de evolução. Isso não tem nada a ver com deixar os bichinhos sofrerem, tá, gente? Por favor. Mas é a condição de que cada um de nós, esse sofrimento ele tem um porquê na nossa vida. Então, nós evoluímos espiritualmente quando, através dessas atitudes e pensamentos, a gente se esforça para a gente se tornar uma pessoa melhor. Então, isso é um processo que vai acontecendo em nosso dia a dia. E aí que entra a questão da religiosidade e a espiritualidade como fatores que contribuem na melhora da qualidade de vida das pessoas. Então, a gente tem essa interface da religiosidade, da espiritualidade, nesse crescimento da nossa existência. Então, eles auxiliam na construção desse sentido ou propósito para as ações que a gente realiza e para o futuro que a gente busca concretizar. Ele vai trazer uma visualização para o sentido da vida. Por quê? E aí vem aqueles questionamentos. Por que eu estou aqui? Qual o sentido da vida? Qual é a minha missão? A gente agora nesse grande, né, aprendizado da pandemia, nós não somos melhor do que ninguém porque estamos aqui não, gente. Então, assim, eu sempre falo o seguinte, olha só, se nos foi permitido continuar, diante de tudo que a gente já vivenciou, é porque a gente ainda tem muitas missões a cumprir. E tudo isso, quando a gente começa a encontrar propósito, sentido sobre a vida,
e a espiritualidade e a religiosidade, elas ajudam a clarear esse processo, as coisas se tornam um pouco mais fáceis. A gente consegue perceber com mais equilíbrio. Eu acredito até que isso seja uma das palavras mais importantes dentro do nosso crescimento, equilíbrio. E uma coisa que eu achei importante ressaltar é que espiritualidade e religiosidade, elas não são sinônimos. A espiritualidade está relacionada ao significado da vida, com a crença em aspectos espiritualistas para justificar a nossa existência. Mas a religiosidade ela já é compreendida como um conjunto de crenças e práticas institucionalizadas, como a frequência a cultos, missas, entre outros rituais. E é interessante, né? Não sei se vocês já pensaram sobre isso. Na verdade, o que acontece é que a religiosidade, ainda por sermos essas crianças no jardim de infância, ela é necessária para dar uma situada na gente. Por exemplo, a gente ainda necessita fechar os olhos para uma oração. Ainda temos essa... Por quê? Por causa de uma necessidade de conexão maior. A gente ainda tem essa prática, mas Jesus, espíritos bem, né, muito evoluídos, eles têm um processo em que não existe a necessidade desse enlace, dessa prática. Não que é uma regra, óbvio, né? Mas é interessante porque para a gente ainda existe essa necessidade, é um processo natural. É como se eu fecho os olhos e naturalmente eu me conecto comigo, com a minha essência, com Deus, eu acalmo, de alguma forma eu acabo me conectando. Alguém quer fazer alguma pergunta, quer falar alguma coisinha? A qualquer momento podem me interromper, gente. Eu vou dar boa noite aqui para o Murilo e para a Olga, que chegaram depois. A Olga já estava aí, mas eu acho que a gente não deu boa noite ainda. A Odete e a Dilma já estavam. Ah, e a Cristina, que chegou depois também. Deixa eu olhar ali. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Cristina. Obrigado, Mônica. Obrigado a todos. Boa noite. Também são voluntários lá da praça? Isso, esse é o único varão, tá? É voluntário. O restante é só mulherada, viu? É o famoso bendito fruto. Graças a Deus, Bendito tem pelo menos um para ficar não ficar só yin, né? Um yang aí para dar uma equilibrada. Ô Edna, valeu a Ângela ter levado o menininho, o bonequinho lá, né? Pois é, então... A gente tinha só uma bonequinha que ficava em cima do armário da Brap, sabe, Mônica? Verdade, é verdade. E um dia a Ângela chegou, que é uma outra que era voluntária da Brap, ela falou assim, não, essa menina tá muito sozinha. Aí ela pegou e fez um bonequinho e botou, e tem um bonequinho, a bonequinha. Dali um tempinho depois, chegou o Murilo... Representando o Murilo, então ainda atraiu. Representando o Murilo. Foi bom, porque aí trouxe o Murilo, né? Obrigado pelo carinho, pessoal. Eu só fico pensando aqui no desafio do Murilo no meio de um monte de mulher falando. E ele quietinho lá observando. Gente, elas falam muito. Porque a gente tem uma fama... E olha que não é só fama, não, né? Então, gente, dando continuidade nesse processo, né, da informação da religiosidade, da espiritualidade, eu trouxe aqui uns dados que eu acho importante a gente conversar, do IBGE. Apesar de a gente estar fazendo agora, o censo vai começar, né? Agora em setembro, se eu não me engano, né? Tem região que já começou, Mônica. Começou? Já. Acho que é porque aqui a gente ouviu que vai ser a partir de setembro agora. Ah, tá. Uhum. Aqui veio para a gente essa informação. Então, segundo os dados de 2010, o Brasil possui, e com certeza isso é um número bem maior, né?
O Brasil possui um potencial religioso expressivo e alta prevalência de praticantes de religiosidade e espiritualidade, sendo que apenas 8% da população declara não ter alguma religião. Então, a gente vê que é um fator bem expressivo, né? E que mostra esse caráter religioso no nosso país, e é um fato até muito interessante. Oi, meu amor. Eu acho até uma coisa Oi? curiosa, é que eu faço atendimento fraterno na minha casa. E uma vez até comentaram que, mas quem que costuma ir? Então é só espírita. Eu falei assim, olha, eu vou falar uma coisa. Desde que eu estou atendendo, já deve ter uns 6 anos, são pouquíssimos os espíritas. Vem muita gente de qualquer outra religião e muito pouco espírita. Mas é porque eles não precisam? Precisam. Mas muitos acabam não buscando esse recurso. Eu até recente fiz uma palestra, eu falei sobre isso. A gente precisa entender que chega um momento, se eu me sinto fragilizado, principalmente eu preciso desse amparo também da espiritualidade, eu preciso também trabalhar a minha humildade, entender que existe esse recurso e buscar ajuda. Eu falei, gente, eu procuro atendimento fraterno quando eu preciso. E ai de mim se não tivesse atendimento fraterno. Foi um dos amparos melhores que eu já tive na minha vida. Se eu precisar de psicólogo, eu já precisei, eu vou fazer terapia. Então, a gente precisa entender que todas essas opções, elas estão ali para contribuir com a nossa evolução, com o nosso crescimento. Quanto mais recursos eu utilizo, melhor vai ficando a minha vida. Então, pode falar, Edna. Pode então, uma experiência de quando a gente começou a BRAP, né? A gente ia até algumas instituições, né? Levar um outro tipo de projeto, né? Para trabalhar lá, geralmente com crianças. E assim, o que a gente percebe? O que eu percebi? Que o espírita realmente era geralmente instituição espírita, né? O espírita ele sabe muito doar, se dar, mas ele não sabe receber, entendeu? Parece que acostumou tanto a dar, né? A dar e não sabe receber. Foi essa uma observação da experiência que eu tive, sabe? Você falando disso, eu lembrei. Muito bacana. Eu não tinha pensado nessa ótica, mas faz muito sentido, Edna. Uhum. A Giovanna Antonelli, acabei de ver um vídeo dela falando, um pedaço, né, de uma palestra que ela andou fazendo por aí, e ela disse que a psicóloga dela perguntou assim, Giovanna, o que você faz? O que você faz quando você está sozinha? Ela, eu pego meus filhos e vou sair por aí. Aí ela, não, o que você faz quando você está sozinha? Eu saio com meu marido. Não, o que você faz quando você está sozinha? Então, assim, o que você está dispondo do seu tempo para começar a olhar para você também e entender que você é um ser único que também tem direito a ter sua vida também separada das pessoas e fazer por você, cuidar de você. A gente precisa entender essa individualidade, né? A gente precisa poder trabalhar. E isso não é egoísmo, gente, isso é auto-amor. Como é importante, né? Mas bem colocado, Edna. Gostei dessa sua ponderação. Interessantíssimo. Em 1988, a Organização Mundial de Saúde incluiu a dimensão espiritual no conceito multidimensional de saúde, indicando a necessidade dos profissionais de saúde incluírem esse aspecto em suas práticas. Eu acho isso muito interessante. Inclusive, não sei se alguém aqui tem a prática do Reiki, mas são uma das práticas, né, que dentro ela e tem outras, né? A Organização Mundial de Saúde, o SUS, né, ele tem essa prática para poder aliviar, para contribuir. Então, assim, tudo aquilo que vai além da medicina, né, aquela medicina que a gente já tem o conhecimento do dia a dia, mas tudo aquilo que vai além e que une o ser como um todo,
ela vai ter uma contribuição maior. E a gente tem vários estudos sobre isso, né? Falando quanto que dentro dos hospitais, quando tem as práticas, né, mais religiosas, os apoios positivos, como os médicos da alegria e tantos outros, né, profissionais que contribuem para melhorar o estado de saúde das pessoas nos hospitais, como tem resultados bem bacana. E tem também um fato que foi colocado que em 2013 o Conselho Federal de Psicologia ele lançou uma nota técnica apontando a importância de psicólogos incluírem esse aspecto da vida humana no seu trabalho. Então, é importante a gente entender que esse ser, ele não separa. Eu atuo, além da clínica, eu atuo muito na organizacional. Meu maior tempo é com empresa, né? Eu estou 20 anos com empresas. E eu tenho uma prática que eu já sempre falo, desde o início, essa coisa assim de separar o ser humano e achar que porque ele está com um problema em família, quando ele chega no trabalho, ele tem que separar e deixa os seus problemas na porta lá, como se a gente conseguisse dividir, né? Seu filho está em casa, em sofrimento, doente, você vai chegar lá e você... É óbvio que a gente vai trabalhar o equilíbrio e a inteligência emocional. Eu não vou descontar nos outros, mas eu não consigo separar. Então, é muito importante ver o ser humano como um todo, para que a gente possa entender essa pessoa de uma forma melhor. No livro Momentos de Saúde, de Joana de Ângeles, tem um destaque que eu achei importante para esse nosso encontro. Ela diz o seguinte: a conquista da saúde integral é a meta ambicionada pela criatura humana. Então, todos nós desejamos isso como meta. Conseguir harmonia entre o equilíbrio orgânico, o emocional e o psíquico num quadro geral de bem-estar constitui um grande desafio para a inteligência humana, que milenarmente vem recorrendo às mais variadas, quão complexas experiências que têm resultado em admiráveis e valiosas conquistas. E aí ela continua: as modernas constatações psicossomáticas vêm demonstrar que as ocorrências patológicas nas áreas psíquica e emocional facilmente se transferem para a orgânica, ensejando campo para a instalação de doenças de gênese variada, perturbado o equilíbrio energético de sustentação das células, os fatores imunológicos sob bombardeio de descargas mentais destrutivas alteram-se, facultando a instalação e desenvolvimento dos agentes mortíferos que produzem a degenerescência, ou seja, o declínio do organismo. Isso é um fato incrível quando a gente vê nas pessoas que, de acordo com diagnósticos relacionados a doenças, por exemplo, a forma como se encara, isso já é fato, né? A forma como ela trata esse processo vai contribuir muito para esse momento desafiador que a pessoa está passando. Então, quando Joana alerta sobre isso, ela vem nos trazer sobre a importância do equilíbrio energético. Daí essa questão da gente não conseguir apenas com o que a gente tem das ferramentas científicas. A gente precisa avançar nesse processo maior da espiritualidade. Então, torna-se imprescindível o estabelecimento de uma era de nova consciência de responsabilidade. Joana ainda alerta que, a fim de que lúcido e equilibrado, o indivíduo defina os paradigmas de uma conduta moral e mental harmônicas para a aquisição do valioso patrimônio de saúde. Então, ela já chama atenção sobre isso. Eu preciso da consciência dessa responsabilidade. Não é um processo do outro, entende, gente? É um processo meu.
e do quanto eu também estou aberto. Porque se a gente está falando, já não existem todos esses recursos. O quanto que eu, então, estou aberto para poder entrar em contato? Eu vou falar de um exemplo meu. Isso já tem bastante tempo. Hoje em dia eu já não tenho mais essas crenças limitantes que eu digo. Mas eu lembro de um caso, eu trabalhava numa empresa e eu era gerente da área de gestão de pessoas e eu tinha uma equipe em vários pontos de saúde dentro da empresa. Então, a gente é psicólogo, assistente social, fisioterapeutas. E eles tinham, os fisioterapeutas, eles tinham a prática de algumas terapias holísticas. E uma delas é a auriculoterapia, né? Que a maioria já deve conhecer, os pontinhos de semente na orelha. E eu lembro que, na época, eu era muito cética com essas coisas. Eu ficava assim, não é possível, gente, só com esse pontinho da orelha, mas olha como é a ignorância, né? Eu também não busquei procurar informação, então eu fiquei na minha. E aí, eis que veio a vida e me dá uma dor na lombar de me travar. Mas de travar, gente, de não conseguir, com injeção, não conseguia nada, nada. Quando eu cheguei lá na fisioterapia, ele é meu fisioterapeuta até hoje, ele virou e falou assim, Mônica, eu posso aplicar um aurícula, eu posso fazer da agulha Acupuntura. acupuntura. Eu estava tão desesperada de dor, o que a dor faz? Meu filho, o que você quiser, pode aplicar o que você quiser, desde que você me faça parar essa dor. Eu não estou aguentando mais, eu estava travada. Aí ele fez, gente, a aurícula foi instantâneo. Gente, pergunta a todo mundo, meus pacientes sabem que eu sou uma das primeiras a indicar. Procura um auriculoterapeuta, procura um profissional. Gente, aquilo foi a coisa mais incrível do mundo. E como aquilo abriu para mim o campo do conhecimento em relação à terapia holística. Dali eu até comecei a fazer terapia holística em relação... Hoje eu sou terapeuta floral, outros recursos que me ajudam demais na clínica. Então, como é importante, como Joana coloca, é imprescindível o estabelecimento de uma era de nova consciência de responsabilidade. Porque não adianta a ciência nos oferecer as oportunidades se eu também não sou um ser consciente para isso. Se eu acabo me limitando. Então, isso, como ela diz, vai definir paradigmas de uma conduta moral e mental harmônicas. Então, é importante que a gente tenha esse conceito. Alguém quer fazer algum comentário? Mônica, eu não tinha essa informação, achei interessante você dizer que tem uma nota técnica do CFP de 2013. Você tem mais detalhes sobre essa nota aí ou Eu não não? estou com ela aqui agora, mas depois eu mando para você. Foi Tá. uma informação que eles colocaram lá e depois eu passo para você. Tá, achei interessante Tá? saber isso aí, é bem importante. Mas depois disso, eu estava vendo lá, aprofundou muito mais informações, mas não é passando. Aquelas condutas éticas continuam para a gente, Sim. o que a gente até vai falar aqui, mas eles têm um processo mais de encontrar outros tipos de ajuda, de respostas, para olhar o ser como um todo. Uhum. Aí eu vou buscar aqui, eu depois passo para você. Tá. Então, como é que o corpo e a mente, né, se eles adoecem, então como a psicologia ela encontra com a espiritualidade para poder fazer esse amparo? Eu trouxe aqui, as meninas devem conhecer bastante, acredito aí que vocês também, na monografia da Ercília. Ercília Zilli é a nossa presidente da ABRAP Brasil, né, a fundadora da ABRAP, e essa monografia dela é com o tema A Fé como Fator de Motivação para o Trabalho Voluntário.
E ela inclui um trecho de Jung, que ele afirma que não ponho em dúvida a existência de estados espirituais que transcendem a consciência. Ele assume, de fato, a convicção sobre a religiosidade e sua importância na visão e compreensão do indivíduo. Então, eu acho até interessante porque também, né, Jung ele tem uma visão muito mais ampla do ser como um todo, e aí ela também destaca uma parte que ela diz que, né, sobre, ainda continuando a fala de Jung, o nosso conceito de inconsciente coletivo seria, portanto, equivalente ao europeu de Bud, o espírito iluminado, que significa a capacidade de analisar fatos através da lógica. E aí ela diz, né, que ela complementa, né, pelo fato do inconsciente ser a matriz espiritual, ele traz consigo a marca indelével do Criador. Eu achei isso fascinante, né? Como que nós somos a Xerox, né? Nós temos a nossa Xerox ali, imprimindo tudo que a gente está passando na nossa vida, dentro do nosso espírito, e ele traz consigo a marca indelével do Criador. Eu achei isso assim tão profundo, tão lindo, né? Tão importante para a gente. Alguém quer fazer mais algum comentário aí? Colocar alguma coisa? Podemos seguir? Até que horas que tem, Edna? Até 9 horas. 10 para você. Ah, tá. É até, assim, tá? Se for terminar tá. antes, não tem problema, tá? Não, você falou 9, aí eu aqui são 9h10. 9 para nós e 10 para você. Nós temos diferença aí de uma hora. Ah, tá. Eu fiquei assustada. Eu falei assim, mas então já passei. Já foi. Então, assim, como é que o psicólogo ele pode abordar a espiritualidade na clínica? Esse, sim, é um dos maiores desafios da gente, né? Como que a gente pode atuar? Então, assim, quando a espiritualidade é abordada na prática clínica, o psicoterapeuta não deve pronunciar-se a respeito de alguns preceitos religiosos, como da existência de Deus, vida após a morte ou milagres. Isso é até interessante, porque já aconteceu uma vez de uma jovem que eu atendi, ela frequentava o Centro Espírita na mocidade, ela me conhecia de lá, claro, e aí ela foi para um atendimento psicológico e ela até pediu para que, durante a prática clínica, ela falou assim, você pode fazer um passe? Eu falei assim, olha, esse não é o ambiente, aqui não é o local, mas hoje tem lá no Centro Espírita atendimento, é importante que você procure naquele local, que o ambiente vai estar todo preparado para que você possa estar por lá. Então, assim, ela tinha necessidade dela de trazer as informações que ela estava passando, mas a gente tem que também ter um norteador, a gente tem que ter essa base, né, do que realmente a ética ela nos traz. Então, assim, o profissional ele deve compreender de que modo a pessoa se relaciona com a sua crença e de que forma essa crença faz com que o sujeito compreenda aquilo que está acontecendo na vida dele. Aí, nesse sentido, a gente pode pensar que as crenças de uma pessoa, elas podem ser recurso de enfrentamento para essas situações difíceis, mas também elas podem trazer complicações emocionais, quando elas geram impasses em relação ao que a pessoa vive. Né? Quando as pessoas, por exemplo, elas passam por uma situação de luto e adoecimento, por exemplo, muitas conseguem encontrar um sentido para essa experiência por meio da espiritualidade, o que pode auxiliar no enfrentamento das condições e amenizar o sofrimento. Hoje, no grupo lá da Ana, a Ana e Gilda, eu participo da supervisão delas. E elas colocaram um livro lá, que até achei muito interessante, depois eu quero ver se eu até adquiro ele, que é Aconselhamento do Luto e Terapia do Luto, de J. William Worden. E eu achei muito interessante, tinha uma mensagem que eu acabei destacando, até trouxe aqui para a gente, que eu achei assim, tão profunda em relação a esse assunto, e ele é de Raquel Naomi Remen.
ela fala assim: o luto nos permite curar, lembrar com amor em vez de dor. É um processo gradativo. Uma a uma você vai soltando as coisas que se foram e lamenta por elas. Uma a uma você mantém as coisas que passaram a fazer parte de quem você é e constrói de novo. Então, como a gente precisa, a gente vai passando por esse processo, encontrando em nós mesmos várias respostas e recursos para superar. Mas assim como a espiritualidade, ela pode contribuir, ela também pode trazer complicações emocionais para o ser. Algumas pessoas acreditam, por exemplo, que na situação difícil, umas podem achar que foi por aprendizado, uma forma dela rever a vida. Já outras, elas podem achar que se sentem abandonadas por Deus, porque perdeu alguém que elas amavam, ou por alguma doença. Então, assim, elas acabam utilizando aquilo como um processo de castigo. E aí ela acaba encontrando nessa espiritualidade algo que acaba intensificando ainda mais a dor emocional dela. Na monografia ainda da Ercília, ela enfatiza que uma das dificuldades que surgem é como o psicólogo pode conciliar suas crenças e valores e manter uma visão crítica de como o paciente lida com a sua religiosidade e praticar uma psicologia laica. E ela até ressalta algo que eu acho fundamental, eu não sei se aí na ABRAP de vocês têm a prática das supervisões. Sim. Acredito que sim, também, sim. Né? Aqui também nós temos. E ela fala sobre isso, a importância das supervisões, né, das discussões que são democráticas a respeito dos valores, da cultura, dos pacientes, e acaba gerando um material de referencial para o psicólogo para trabalhar com mais fundamento. Então, eu acredito até que as supervisões elas vão auxiliar esse psicólogo para que ele possa encontrar os recursos necessários como lidar com cada ferramenta disso. Eu não sei se no dia a dia vocês percebem nas práticas de vocês das supervisões. Aqui a gente tem um resultado bem bacana. Lá da ABRAP São Paulo também. É muito valoroso esse momento das supervisões. Muito bom. Muito bom mesmo. Então, assim, a relação entre psicologia e a espiritualidade, ela se justifica pelo fato que a experiência das questões existenciais é produzida através de fenômenos mentais, como a meditação, os estados de consciência, a introspecção, as experiências, né, de autorrealização, que são matérias até de estudo na própria psicologia. A gente acaba trabalhando tudo isso. A gente precisa, muitas das vezes, a própria Ana, lá na ABRAP São Paulo, quando ela traz para a gente algumas ferramentas, ela incentiva a meditação para que a gente possa se situar, você fazer uma respiração diafragmática com o paciente para que ele possa, né, se concentrar melhor. Então, são práticas que vão contribuindo. Pode falar. A gente sabe, hoje tem embasamento, né, na ciência do efeito da meditação, e assim, eu vou falar da experiência minha. Eu tenho na genética ansiedade, na genética, né? Então, não tomo remédio, nunca tomei, tá? Porque tem mais ou menos uns 30 anos que eu conheci as técnicas de meditação e elas me auxiliam, tá? A eu lidar com a questão dos sintomas da ansiedade, sabe? Então, assim, se é bom para mim, eu recebo paciente que tem essa mesmos sintomas, né? Eu indico sim, eu sugiro, né? E assim, tem bons resultados, assim como tem comigo, né? Tem com os pacientes também. É muito importante. E assim, aquilo que eu falei inicialmente, existem os recursos, mas eu tenho que estar disposto e predisposto a utilizar, né? Porque senão também eu não acabo usufruindo daquilo que pode ser um benefício e fazer com que realmente eu consiga ter uma melhor recuperação, um encontro comigo mesmo.
algumas pessoas até, e é até interessante você falar, Edna, porque algumas pessoas até, elas preferem, quando a gente conversa, não tratar com o nome meditação. Então, eu sempre deixo livre para que ele faça aquilo que ele achar melhor. Alguns, por exemplo, acham que é um momento em que ele está fazendo uma oração, um devocional. Então, ele pode usar o nome que ele quiser. Só que é uma conexão consigo mesmo, com as suas crenças, com aquilo que faz bem a ele, né? Vai além da matéria. Eu sou da abordagem junguiana, né? Então, assim, eu utilizo bastante de mandalas. E aí, esses dias, tem uma ex-paciente da ABRAP, que ela já veio 2 vezes, assim, fez a triagem, venceu o prazo, demorou um tempo, ela fez de novo a triagem, passou de novo e já faz um tempo que ela foi. E esses dias ela me mandou, né? Ela passou por uma situação lá e ela aprendeu a ferramenta de desenhar mandalas para aliviar, como catarse, sabe? E você acredita, não é para todo mundo que vai dar o mesmo efeito, mas para ela teve. Ela falou assim: minha situação agora circunstancial é essa, e eu desenhei esta mandala. A mandala tá perfeita assim para a circunstância dela, sabe? E ela falou: olha, eu alivio tanto. Então, foi uma ferramenta, é uma ferramenta junguiana, né? Mas que foi assim, para essa paciente, assim, é o que ficou para ela. Ela é da gratuidade, né? Mas desenho quase todo mundo tem em casa, né? Um lápis, um papel, né? Então, ela com essa ferramenta, ela levou para ela, sabe? Eu achei muito interessante, porque ela já não é mais paciente, ela já passou um tempo e ela me mandou essa mensagem, entendeu? Quer dizer, é uma ferramenta, né? Que, nesse caso, é uma ferramenta da própria psicologia junguiana, né? E que, para ela, faz um efeito muito bom, sabe? Porque ela vai acionar a área da criatividade, que acaba ajudando a solucionar os problemas. Uhum. Então, assim, o que nos bloqueia muitas das vezes é o ato de justamente eu estar sem a área da criatividade desenvolvida. O que faz com que, naturalmente, você comece a ter a queda, né, de todos aqueles neurotransmissores e tudo mais, que vai fazer com que ele se sinta mal, né, cada vez pior. Mas eu acho bacana essa tua referência, porque você vê que é um recurso em que ela soube aproveitar a oportunidade e fez com que ela carregasse isso como algo positivo para a vida dela. Quando eu me permito, é o permitir-se. Se ele está ali disponível a permitir-se, ele realmente consegue encontrar, né, um bem-estar, ele consegue desenvolver mais, né? As fases que a gente está passando. Ela foi avançando a fase dela. Mas ela se eu mesma posso falar que foi num processo terapêutico também que eu iniciei a fazer também as minhas mandalas. E eu faço mandala de pontilhismo. Não sei se vocês já ouviram, já viram? Eu não. Deixa eu pegar uma. Espera aí que eu vou pegar. Espera aí só um minutinho que eu vou mostrar. Agora eu fiquei curiosa. Muito bacana. E eles que fazem aqueles trabalhos que você disse, né, Edna? Quem? Também. Aqueles trabalhos que você tem da ABRAP. Do projeto ABRAP Integrar? Do projeto ABRAP Integrar, então, tem que ela é psicóloga, inclusive, tem pós em arte-terapia, a Carmen. Ela oferece, né, arte-terapia, e ela é artesã também, ela oferece artesanato-terapia também. Olha que linda! Nossa, maravilhoso! Esse é um quadrinho. Olha, eu faço em pedras também, e os pequenininhos, os menores. Eu amo, eu tenho um monte aqui em casa. Nossa, lindo! Muito que as minhas pedrinhas eu já dei tudo. Eu tenho uma ali ainda. Tem um monte desses. Coisa linda, né? De búzios. Quer dizer que ela deve ter aprendido no processo terapêutico, e aí agora ela usa até como uma arte mesmo, né?
Sim, Gente, não, claro. não tem coisa que me acalma mais, não Aí, tem ó. coisa que me Sem faz dúvida. colocar a cabeça no lugar. Ó, Pedrinha. Ai, que linda. Muito Ah, linda. você faz numa pedra Na mesmo, pedra mesmo. Ih, Olha ó. só, olha, é muito lindo, Cristina. Parabéns. Nossa, Lindo. Essa foi a lindíssimo. única que sobrou. Eu vou fazendo e vou dando tudo. Eu tô na fila, tá? Ah, eu já tô com o mundo de pé. Eu amo pedra e amo mandala, eu tô na fila. Ai, lindo, lindo. Lindo mesmo, Cristina, parabéns. E como isso provavelmente assim traz um bem-estar danado, né? É até legal porque Tá Seu falando, eu não microfone. vi. Oi? Eu falei, a melhor coisa para mim também tem crise de ansiedade, o que foi é incrível, assim, é uma coisa que a gente experienciar isso como psicólogo é muito bom, né? Uhum, Muito bom. uhum. Isso é bacana, Cristina. Nós precisamos fazer por nós também. Exatamente. Porque não adianta, por exemplo, eu penso muito sobre isso. Se eu acho que uma prática de meditação é importante, eu sou praticante dela. Se não, falar por falar não vai adiantar. Eu tenho que falar, mas eu tenho que ter uma fala que se sustente, senão se torna falso. Eu acho muito importante, eu super concordo. Até a psicologia positiva, né? Eu trouxe até um recorte aqui do Martin Seligman, né? E ele considera a espiritualidade como uma das virtudes humanas que condicionam o bem-estar da pessoa. É uma ferramenta que proporciona a força necessária para enfrentar os acontecimentos negativos que a vida apresenta e define como a capacidade de ter crenças coerentes em relação com o propósito mais elevado, com o significado do universo e o lugar que ocupamos nele. E se refere às crenças que se baseiam na convicção de que existe uma dimensão transcendental da vida. Eu achei essa fala dele importante, né? Porque eu tenho o caso de uma paciente, ela está desde acho que final de janeiro, e ela teve já tentativa de suicídio, ela já é uma mulher madura, e ela recente tentou novamente, e foi uma ação rápida que acabei tendo, né? Ela ia entrar na sessão, e aí ela nunca faltou à sessão, ela mandou uma mensagem dizendo que não queria falar e que ela estava querendo só dormir. Eu achei aquela fala estranha e me veio, né? Liga para alguém. E foi assim muito rápido, graças a Deus a gente conseguiu, né, interromper, porque ela havia tomado muitos remédios. Levaram ela para o hospital, enfim. E aí, de lá para cá, eu venho atuando com ela, trabalhando principalmente nessa questão, né, do que ela acredita, porque ela também tem uma crença religiosa dela, mas o quanto que ela está realmente envolvida e o quanto ela está nesse processo. E aí, ontem ela tinha pedido para adiar a sessão para hoje, porque ela ia acompanhar a irmã, que ela é apaixonada e está grávida de 5 meses, para ultrassom. E eu achei ótimo. Eu falei, deixa que eu preciso. E aí eu fui pedir a ela, eu falei assim, olha, eu permito sim, a gente faz a troca, mas eu quero te deixar uma tarefa de casa. Aí ela, qual? Eu falei assim, você vai assistir e você vai assistir todos os detalhes. Eu quero que você faça um relato para mim de tudo que você está vendo, do que você vai ouvir. Eu quero que você preste atenção em todas, como se você estivesse mergulhando naquele momento e você estivesse lá dentro vivenciando. Aí hoje foi muito bacana a sessão. Ela ficou muito emocionada. E eu fui questionando ela, perguntei assim, mas o que você acha que isso, que você viu, o que isso tem a ver, né, com você? Aí ela começou a relatar, porque eu sou esse ser que nasceu, que estava ali na barriga, que foi alimentado, e aquilo tem um gancho para a gente melhorar.
e ela falou o quanto que Deus é maravilhoso, quanto ela é grata. Então, assim, é uma conexão inevitável, né? Quando você tem acesso e você está aberto a se permitir perceber essa criação, né? E aí, claro que isso tudo nos ajuda nesse equilíbrio. Bom, antes a gente tem uma fala finalzinha, mas eu vou pedir a Edna. Eu recebi um vídeo que eu achei muito bacana, porque ele fala justamente desse ser completo. E eu não sei se vocês já viram esse vídeo, ele é bem curtinho, mas ele é incrível. Posso colocar? Pode sim. Não estou ouvindo o som, Edna. Vocês não estão ouvindo? Não. Não. Ah, e agora? Não. O que eu faço para ouvir? Eu acho, Edna, Na gravação vai compartilha, sair porque o som tá bom para mim. O que eu faço? Oi? quando você compartilha, tem um flagzinho. Na hora de compartilhar, que ele pede para você clicar no som. É que eu não estou com o meu aberto aqui. Peraí. Mas tá no 100 aqui no som aqui, do vídeo. Tá 100. Mas não é no vídeo, não. Você Onde é? compartilha. Peraí, deixa eu parar. Deixa eu compartilhar de novo. Na hora de compartilhar, antes de você clicar em cima do vídeo, tem um flagzinho, tem uns negocinhos embaixo. Compartilhar som, tá. Compartilhar clica som. nesses dois flagzinhos. Otimizar para videoclipe também? Nos dois você pode botar ele clicado. Tá. Ok, aí vamos ver, aí vocês me falam. E você tem que ver se seu computador também está com o áudio ligado. Tá. Agora foi. Pode voltar. Agora deu o som e deu certo? Ok. Sim, deu certinho. Que bom. Deu certinho. É um vídeo belíssimo, né? Como ele traz uma interpretação mostrando esse ser como um todo e que é um conjunto, né? A gente tem o recorte dele, né? Com essa criança que está dentro de cada um de nós, mas a gente não pode esquecer que nós somos seres, né? Eternos e que a gente carrega aí muitas crianças, muitas histórias, muitas informações que os nossos pacientes também possuem e que a gente sabe muito bem que a gente não tem como olhar apenas num pedaço, a gente tem que ver esse ser como um todo. Para encerrar, eu trouxe uma outra mensagem de Joana, do Vida Feliz, que é um livro que eu amo, acho um dos livros também mais belíssimos dela. E ela diz o seguinte: nunca faltam motivos para preocupações, inquietando o coração, perturbando a vida. A existência humana é uma oportunidade de valorização dos bens eternos e de iluminação íntima. É isso, gente. Eu quero desejar um feliz Dia do Psicólogo a todos. Que a gente possa continuar tendo essa chama do amor ao próximo
dentro de nós, porque é uma, né, todas as profissões são belíssimas e para a psicologia não é diferente. A gente sabe muito bem, porque em todas as áreas da psicologia, como é bacana a gente ver essa evolução e você poder participar desse processo, realmente é incrível. Quero agradecer também a Edna, o povo daí, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho. E estou aí aberta para a gente poder trocar, se alguém quiser fazer algum comentário. Está aberto. Eu agradeço em nome da ABRAP, né? Você ter aceito esse convite, ter compartilhado um pouco dos seus conhecimentos com a gente, né? Você tem uma forma bastante leve, assim, e informal, né? De falar, e isso é legal, né? E se aproxima, né? E aí agora está aberto, gente. Eu acho que dá para a gente contribuir aí, né? Com enriquecer mais, né? Como o Murilo fez da última vez, e aí eu fiz como sugestão, da gente, o que é que ficou para nós, né? O que fica para nós? Você quer começar, Murilo? Então, eu fiz assim, eu fui fazendo algumas anotações, né? E o que ficou, você já trouxe, né? É essa fala informal que aproxima. E eu fiquei me imaginando assim, nossa, como ainda tenho a aprender. Porque, muito sério, a gente vem lutando para se aproximar daquele modelo, né, de ser humano que a gente sonha que estivesse na nossa frente, como no filme. E aí me trouxe a fala de Joana, mas olhando uma fala... Eu vou terminar com a fala de Joana, mas lembrando de algo que você traz num dos sites do Face, né? Para pregar a paz, primeiro você deve ter a paz dentro de você. Isso me traz a importância da congruência, né? É igual falar sobre meditação, sobre uma respiração que faz com que você consiga levar a energia para um outro nível, né? Então, você tem que ter experienciado. Eu, por exemplo, a meditação veio porque eu sou compulsivo pelo estudo, compulsivo pelo trabalho, compulsivo por outras coisas também que eu aprendi com a doutrina me tranquilizar. E aí o que ficou um desejo imenso de trazer a contribuição da Joana, né? Quando ela fala com Divaldo no filme O Mensageiro da Paz. Ao final dessa jornada, ao olhar para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir educando o espírito. Se viveres assim na consciência da imortalidade, da tua existência divina, então, a importância de ter essa consciência da imortalidade e dessa existência que é divino, né? Quando chegar o último dia, porque isso fala muito forte, porque você traz assim, né? Até aquela questão do Martin Seligman com a psicologia positiva. Então, você encontrou e trouxe para nós, né? Isso que ficou para mim. Não importa se é a psicologia positiva, não importa se é a psicologia junguiana, o que importa é esse amor e essa consciência da imortalidade consciencial, né? De que nós somos só um grão de areia no universo, que faz parte desse universo também, né? E aí ela termina, verás que a tua luta nunca foi contra o outro. E aí a gente volta para o filme que você trouxe. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. A gente volta para o filme, né? E o médium, que muito se explica, é aquele que não confia em Deus. Então, o que ficou para mim foi isto, esse desejo imenso de me amar para poder amar o outro, mas principalmente de ser congruente, como você traz com o Francisco de Assis, né?
numa imagem do seu Face ou da Abrap, Lagos, lá que foi onde eu encontrei essa frase, dessa importância, dessa congruência. Se você estiver aqui, esteja aqui. Se você for falar de amor, fale do amor que você descobriu. Até, não importa se existe maior do que você já sabe, mas do que você fale, só do que você sabe. Não inventa. Então, é isso que ficou, a gratidão aí, Edna, a gratidão, Mônica, para todos aí, é isso que ficou. Esse amor imenso pela verdade, pelo compromisso de ser humano. Mesmo que você tenha suas falhas, suas imperfeições morais. Mas você está no caminho, né? Perfeito. Legal. E Murilo, congruência é a palavra. Principalmente porque, muitas das vezes, o próprio profissional ele não consegue enxergar que os limites dele precisam de ajuda. E no encontro com o outro, isso vai ficar muito transparente. E, às vezes, o que o outro quer é enxergar em você a sinceridade que ele necessita para ele saber como fazer. É diferente. Você falando até essa situação, eu estou lendo o livro Limite Zero. Eu sempre tive vontade de compreender um pouco mais sobre o Ho'oponopono. Eu acho uma filosofia interessante e sempre achei muito, muito bacana. Só que eu fiquei apaixonada por esse livro, eu super indico. É um livro muito interessante. E ele traz esse conceito muito que é o conceito cristão, né? Que é o do amor, né? Do ser grato. Joana fala isso no Psicologia da Gratidão, a gente está vendo. Do aprender a ser humilde, pedir desculpa, né? Se perdoar a terceiros. Então, acho que é muito envolvido nisso. As coisas só estão do lado de fora acontecendo. Você trouxe uma das falas que eu mais amo de Joana, essa do filme em especial, porque está rodando dentro de você. Enquanto esse programa não limpar, vai continuar rodando. Isso Agradeço. aí. Olga, Renata, Dilma, Odete, Denilce, Cristina, se quiser falar mais. Além do que ela mostrou, lindíssimo. Oi, Dilma. Primeiro, eu quero rir junto com vocês, fazer o quê, né? Eu não vi que o meu microfone estava aberto e eu contribuí com a prece tossindo. Larga Então, a mão, que isso, imagina. Eu vi, não, eu estou dizendo que eu contribuí com a paciência de vocês. De tudo. É verdade. E a Renata procurando que barulho era aquele. Eu falei, ué, que será? Bati o dedo aqui, aí que eu vi. Estava tossindo para vocês, junto na prece. Mas é isso, a congruência, né? Me lembro sempre Sempre está em mim. Assim, me chamou muita atenção a historinha lá do Gandhi, do açúcar, né? Aquela historinha não, a história, né? E dele esperar, parar de comer o açúcar para poder dizer, né? Precisar daquele tempo em si. Eu às vezes, quando o cliente está comigo e eu ainda não fiz esse caminho, eu ainda não estou bem firme nele, que não terminei ainda, né? Eu falo assim, olha aqui, Dilma, ó, chegando aqui a mensagem, né? Olha aqui, ó, o convite, né? E aí eu acelero o meu caminho para poder ser útil no atravessar da ponte, para estarmos juntos, né? Porque senão não vai funcionar, né? Então, é muito, muito bacana. E aí o cliente chega, aquele que vai mostrar para a gente que, opa, ó, agora é a hora disso, né? Olha aqui, ó, para você também, né? É muito interessante. Eu agradeço, Mônica. Eu conheço a tua cidadezinha, viu? Yes. Há muitos anos, quer dizer, eu já não devo conhecer mais, né? Não conhece mesmo, não. Há muitos anos. Ela hoje é considerada a melhor na região. Olha! Pois é. Na época ela era evoluiu difícil.
não tinha muito, nós ficamos sem água lá tal, aí você foi falando. Eu fiquei com Mudou vontade, porque eu tinha perdido a vontade de ir lá e agora você foi para lá, tá vendo a importância? E aí eu fiquei com vontade. Olha, entra Obrigada, no gratidão. Google, vai lá olhar fotos atuais de São Pedro da Aldeia, que você vai se apaixonar. Gratidão, querida. Eu que agradeço. E aí, Renata? Eu quero só também mais agradecer também, Mônica. E aí, todas as vezes que há essa temática, né, da psicologia, né, e a interface com a espiritualidade, sempre eu fico pensando assim, o nosso desafio como profissionais da saúde mental em integrar mais essa dimensão da vida humana, né, e colocar isso de uma forma ética, né, num ambiente tão privado, né, e que muitas vezes acontecem tantas coisas antiéticas, porque está na proteção do espaço sigiloso, né, muito íntimo entre cliente e terapeuta, né, paciente, psicólogo, seja lá que denominações se utiliza, né, e quantas coisas se pode fazer dentro desse ambiente tão íntimo, sigiloso, né, nessas questões da interface da psicologia, né, e a espiritualidade, né, e o quanto que nós, profissionais, temos que amadurecer tanto ainda esse tema, não só na teoria, mas como na prática, na nossa própria conduta de vida, de respeito, né, a nós e ao outro que vem entregar a sua vida praticamente na nossa mão, né? Esse exercício de respeito com esse que vem trazer a sua dor, as suas dúvidas, as suas angústias, né, até nós. Então, sempre nesse tema eu penso muito na questão o quanto nós ainda estamos distantes de entender o que esse cliente traz para nós, esse paciente traz para nós, nesse quesito da espiritualidade. Uhum. Né? Toda esse exercício da espiritualidade e aquilo que o que ele faz com isso, né? E quando a gente consegue alcançar essa dimensão, essa pontinha né, dessa pessoa, o quanto que isso é valoroso, né? Para a nossa vida, para a vida do nosso cliente. Então, acho que a gente tem, assim, na nossa mão, como psicólogos, que colocam essa dimensão de uma forma tão clara, porque aí, já como psicólogos espíritas, na ABRAP, a gente já publiciza para todo o mundo, né, essas nossas características, né, de psicólogos que acolhem, né, essa espiritualidade, essa religiosidade das pessoas, todo um conflito social a gente leva, né? A gente tem um conflito como calcanhar de Aquiles no detalhe da nossa profissão, né? Então, assim, eu peço assim a proteção e a amplificação e a capacitação de Joana para os nossos trabalhos, porque a gente tem muitos desafios por termos claro, né, que essa dimensão não pode ficar da porta para fora dos consultórios. Muito bom, Rê. Eu não sei, né, vocês, mas, por exemplo, uma prática que eu tenho, minha, enquanto ser humano, enquanto psicólogo, enquanto profissional, mas que eu faço antes, e muitos de vocês devem fazer,
Antes de atender, eu faço a minha oração por cada paciente. Porque aquele ser está vindo ali, como você falou, belíssimo, entregando a vida. A vida dele, a existência, muito mais do que vida, né, Renata? É um processo contínuo. E olha só que coisa interessante, não é a religiosidade em si, como a gente viu ali, religiosidade é um caráter necessário para que a gente vá dando uma condução na nossa vida. É muito mais, é uma coisa que, né, transcendental, é algo que nos conecta com a nossa essência. Então, ali você está contribuindo com a essência para esse ser em desenvolvimento. São as questões morais que vão atravessando, por isso ele tem esses seus conflitos, quais os conflitos com ele mesmo. Quantas questões estão ligadas a esse processo e que tem a ver com essa espiritualidade? Você sabe perdoar? Ele tem lá, nós temos no cristianismo, né, todo esse processo do perdoe, né, 70 vezes 7. Mas como entrar dentro dessa pessoa, desse processo? Não tem explicação dentro da nossa psicologia. Cada ser é único. Você vai trabalhar os conceitos óbvios, né? Óbvios que você já tem, mas com uma visão maior, entendendo esse ser ali, no contexto, no que ele acredita, e aí poder contribuir mais. Muito bom. Isso aí. Denilce, Olga. Eu gostaria de agradecer a Mônica, né, por todo esse depoimento e todas essas informações. Eu estava aqui pensando o quanto eu sou privilegiada de estar nesse grupo. Tanto com vocês, psicólogos, que eu aprendo muito, e também por ser orientado por Joana, né? Os nossos estudos. Mas, assim, eu sempre estou aprendendo, né? Vocês estavam falando aí dos pacientes de vocês e eu pensando na minha sala de aula, que a cada ano eu pego um grupo de serzinhos ali, né? Que também confiam em mim num amplo sentido, né? E até eu estava comentando esses dias com o meu assistente, como que é engraçada essa questão, porque eles são verdadeiros o tempo todo, né? E essa questão, assim, de que, tchau, Pro, eu te amo, até amanhã, né? Aí algumas pessoas falam, nossa, fala tão fácil, eu te amo, mas é um eu te amo verdadeiro, eles não têm a noção do que é eu te amo, mas é a expressão do sentimento deles, né? Então, assim, agora vocês estavam falando de cada paciente que recebe, e eu recebo uma turma, né? Um grupo de crianças a cada ano, com as suas individualidades e com o crescimento, e que eu estou, né, responsável por esse grupinho ali, e que é aprendizado também. E todo momento a gente aprende, né? E essa noite foi de bastante aprendizado. Obrigada. Quantas sementes você planta nesses seres, né, que estão iniciando a vida? É muito bonita a profissão de professor. Nossa. Sim, eu acho que com o passar dos anos, né, vai chegando próximo a questão da maturidade também, né? A gente vai se conscientizando mais ainda de quão grande é a nossa responsabilidade. Denilce, eu quero te passar uma experiência minha. Eu estava brincando com a Edna ali, eu falei assim, Edna, eu estou empolgada porque daqui a alguns meses eu faço meio século. Eu não paro de falar assim, eu estou quase meio século. Eu acho o máximo esse negócio de meio século. E aí... Eu também, Mônica. Daqui a pouquinho vou fazer meio século. Eu já estou pensando aqui, eu fico assim, viagem, festança. Né? Viagem, festa não. Estou de viagem também. E aí... Eu também, viu?
Eu era Cristina? criança. Eu também vou 50. Eita! E o povo todo aqui é quase isso, hein? E foi bacana, porque eu lembrei de uma situação. Olha como acontece dessa questão da espiritualidade, ou seja, dos conceitos que a gente aprende, a gente consegue multiplicar e interferir na vida do outro. Eu, na 4ª série primária, eu tinha uma professora de nome Tia Glorinha, não sei nem se ela está viva, mas essa mulher, ela me marcou profundamente. Hoje eu sei que era um ser individual, único, que conseguiu interferir valores importantes. Eu lembro dela falando de informações sobre as questões morais da vida, de como a gente tinha que se comportar com as pessoas, de como, não que eu não tivesse isso em casa, que os meus valores morais também foram muito bons, mas ela me impactou positivamente. Até hoje eu guardo o nome dela. Eu não guardo o nome de um monte de professora da faculdade, mas eu guardo o nome dela com carinho. Por quê? Porque ela teve uma interferência e essa interferência foi positiva e eu trago muitos valores que com certeza foram semeados lá. Então, assim, a sua semeadura tem uma importância incrível na vida da gente. É verdade. E aí, Olga? Boa noite, obrigada, Mônica, pela sua Eu exposição. que agradeço. O tempo todo eu fiquei me lembrando de uma lição que nós estudamos recentemente no Recanto da Prece, que é os sãos não precisam de médico. E aí eu pensei assim também que a gente vem com a profissão que a gente possa contribuir e que tenha alguma, mais do que uma influência na nossa vida, mas que tenha também uma missão, né? Então, eu pensei o quanto nós temos de responsabilidade, né, enquanto psicólogos, até porque a psicologia no Brasil é muito recente, né? Está completando 60 anos. Então, nós somos, na verdade, uma leva de psicólogos que reencarnaram com esse propósito. Então, ficou para mim o tempo todo esse pensamento, né? Do que será a psicologia daqui mais 60 anos, né? Nós certamente não estaremos aqui, talvez possamos estar, dependendo do nosso merecimento ou não, né? Mas nós viemos nessa encarnação com o propósito de fazer crescer a psicologia no Brasil. E isso, para mim, me dá sempre muita noção da responsabilidade. Não só da responsabilidade individual, com as pessoas que chegam até mim, seja em consultório, seja porque dizem, você é psicóloga, né? E aí começam a conversar e a contar, e você, naquele momento, você sabe que não é o lugar adequado, não é o momento adequado, mas o amor é sempre adequado. Então, a escuta paciente, né? E saber se colocar para aquela pessoa, mesmo sem nenhum relacionamento profissional, mas sendo mais do que profissional, sendo uma pessoa amorosa, né? E essa interface com a espiritualidade, eu acho que fundamentalmente é isso, para mim. É o amor que eu possa, os olhos de amor que eu possa ver a outra pessoa.
não só os olhos clínicos, não só os olhos teóricos, não só os olhos técnicos, mas os olhos também de amor, né? Um amor responsável, acima de tudo, porque, como vocês bem disseram, nós tocamos a vida do outro, né? De forma muito profunda. Então, um agradecimento muito especial a você pela interlocução, e a Edna por ter trazido, né, essas reflexões nesses 60 anos de psicologia que a gente está fazendo. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Olga. Você me fez lembrar da importância dessa questão da psicologia, desse olhar, né, amoroso, porque esse ser está sangrando na alma. E se esse psicólogo ele não tem esse olhar para a alma, ele precisa despertar por dentro dele para ele poder enxergar além do corpo físico. E eu vou passar para a Edna um vídeo de 6 minutos, que foi um recorte, talvez vocês todos conheçam até, mas vale a pena relembrar da fala de Haroldo Dutra, quando ele fala da importância da série psicológica de Joana num congresso que teve no Rio. Eu estava presencial nesse congresso, foi maravilhoso, foi um pouco antes da pandemia, e ele fala muito, e ele estava realmente aquele dia, para ele falar dessa temática, desse assunto, ele realmente estava bem inspirado. Eu vou mandar para a Edna, para depois Legal, ela depois eu enviar. compartilho. Uhum. Odete? Oi. Então, eu gostaria de agradecer, né, a Mônica, você, como disse a Olga, né, por trazer essas reflexões. E, assim, porque eu sinto, assim, que antes, quando eu fiz psicologia, eu sentia, assim, que não se podia falar nessa dimensão espiritual, né? Então, era uma... E agora, assim, como a gente lidar, né, em consultório com os pacientes, como que isso vem para eles, né? Como que isso está atuando na vida deles, né? Todos esses valores, né? E às vezes eles trazem muito assim como sem muita reflexão, né? Com muita introjeção, né? Então eu penso que é isso, a gente auxiliar nessas reflexões, né? Com eles. Uhum. Então, obrigada. E feliz dia dos psicólogos, né, para nós. Para nós. Cristina, você tem alguma contribuição? Não sei se ela está aqui, ou ela... Eu acho que ela não está. Lembrando, né, Edna, Oi. que essa expansão dessa visão mais espiritualizada, ela não é só uma visão da psicologia, mas de todas as profissões. Você vê a Associação Médica Espírita, é muito profissional, que já está inscrito e que trabalha com essa visão. E é interessante porque os pacientes já fazem também essa procura, porque ele quer que enxergue ele como um todo. Então, ele já olha, né? Eu tenho aqui na região, nós temos um médico otorrino, e ele é homeopata. Como o atendimento dele é humanizado, como ele olha assim, a gente como um todo, e realmente dá um efeito diferente. Uhum. É isso aí. Então, a gente já está chegando no nosso horário. Mônica, beijo no seu coração, muito obrigada. Eu que agradeço. Tá? Se você estiver disponível, ano que vem a gente pode pensar numa outra temática e trazer a Mônica de novo. Eu que agradeço. A gente vai fazer essa pesquisa ainda com o grupo, né? Saber quais são as temáticas para o ano que vem.
Então, assim, Foi um boa prazer noite para você. A Mônica já está chegando lá às 10 horas, né? Eu vou parar a gravação, né? Agradecendo a todos.